Oi, tudo bem? Eu sou o Guilherme e vou falar um pouco do jogo que aliviou um pouco da pressão do tricolor gaúcho e a vitória até que enfim veio. Um jogo seguro, um jogo tranquilo de certa parte do Grêmio. O Grêmio fez uma partida assim consistente, podemos dizer assim. Claro que era diante do Fluminense, né? Uma equipe que ainda não se encontrou na temporada, ainda vem, né? É o resto do time campeão da Libertadores, é um time muito diferente, né? Um time que é inqualificável, um time assim sem identidade, sabe? Um time ruim, mas que o Grêmio não tem nada a ver com isso. O Grêmio tinha que vencer e venceu. Se o Grêmio não tivesse vencido, a gente ia vir aqui criticar. Então, já que venceu, a gente tem que vir elogiar, né? Mesmo que foi contra o último colocado, mas o Grêmio foi lá e fez a sua parte, venceu o jogo tranquilo, sem tomar risco, sem sofrer. O Grêmio fez a sua partida, 1-0, fez o gol, poderia ter feito outros que perdeu oportunidades, mas eu acho que o Grêmio fez um bom jogo, fez um jogo que comparado a si mesmo, foi um jogo muito, muito melhor do que o próprio Grêmio vinha fazendo. Um esquema que o Renato adotou diferente, né? Um esquema que o Renato acho que se rendeu sem centroavante, com 4 homens no meio de campo, preenchendo o meio de campo, ganhando o meio de campo e, consequentemente, ganhando o jogo. Acho que é uma coisa que o Renato até fala na coletiva, que ele que é pago para pensar, ele reinventou o esquema. Cara, é uma coisa que a gente vinha falando já há um bom tempo do esquema com 4 homens no meio de campo. O Grêmio sempre perdia o meio de campo, o Grêmio sempre perdia o meio de campo para os outros times. Os outros times sempre tomavam conta, o tão ruim que fosse o time, sempre tomava conta do meio de campo contra o Grêmio, porque tinha muita pouca gente no meio. Então acho que com esse esquema, sem o centroavante, claro, até voltar o Diego Costa, mas sem o centroavante ali, com mais homens no meio de campo, o Edenilson fez uma boa partida, que ele por dentro, ele funciona muito bem ali onde é a posição dele mesmo. O Dodge de novo, muito bem, né? Até vamos falar um pouco depois que o Dodge vai ser um desfalque para o jogo contra o Palmeiras, vai ser um desfalque bem importante para o jogo. Mas o Dodge fazendo uma ótima partida. O PP achei um pouco apagado, mas enfim, gosto do PP também. Quando voltar pode ser o Vila Sante. Então, né, o mais apagado ali mesmo foi o Cristaldo, que jogou de costa ali, não é na dele ali, né? Mas eu acho que a gente pode se encontrar ali uma posição pro Cristaldo também aparecer, né? Foi muito bem marcado também na partida. Mas assim, Renato demorou, mas aceitou, né, esse esquema. Demorou, mas achou um esquema que funcionasse ali pro jogo do Grêmio. Claro, de novo, foi contra o Fluminense, a equipe mais, né, inqualificável do campeonato, a equipe que tem aí 6 pontos, né, em 13 jogos. Então, assim, claro que foi um jogo assim que a gente torce para não ter sido um jogo atípico, mas não dá pra negar que o Renato achou o esquema que eu queria que ele achasse, né? O esquema no quase que um 4-4-2 ali, né? Ele deixava o Edenilson bem mais para frente ali do que eu acho que poderia ser, mas né, assim, foi um jogo bem bom assim do Grêmio, um jogo consistente assim, que o Grêmio não sofreu igual sofreu nos outros. A gente viu os outros jogos do Grêmio era só balão para frente. Ali não, até porque o Fluminense estava dando balão pra frente. Então o Fluminense estava entregando a bola pro Grêmio e o Grêmio foi obrigado a ter que jogar. Isso foi bom de certa forma, porque o Grêmio conseguiu ver que também sabe jogar futebol. O Grêmio sabe jogar futebol. Então não precisou ficar dando balão pra frente e ir no oba-oba. Não, o Grêmio conseguiu fazer jogadas, né? A execução ali do Pavon foi bem no jogo, mas errou 2, 3 gols ali no primeiro tempo. Que ele poderia ter dado o toquezinho pro lado, que ele poderia ter servido melhor um companheiro. Mas isso é coisa que vai se acertando. O Grêmio nem tinha essas oportunidades nos outros jogos. O Grêmio não tinha nem oportunidades. Então, já que o Grêmio criou, mostra uma certa evolução do Grêmio. E, de novo, contra o Fluminense. Mas o Grêmio não tem culpa de ter jogado contra o Fluminense agora. Foi contra o Fluminense. Que bom que o Grêmio pelo menos ganhou do Fluminense. E não ganhou no Oba-Oba. Não foi um jogo de balão e balão. O Grêmio tentou jogar realmente, né, um nível muito abaixo do que a gente quer. Mas já comparado a ele mesmo, o Grêmio evoluiu bastante nessa partida. Próximo jogo é na quinta-feira contra o Palmeiras no Centenário. Palmeiras que jogou nessa segunda, ganhou do Corinthians por 2-0 e assumiu a segunda colocação no Campeonato Brasileiro. Um jogo difícil, um jogo em que se o Grêmio vencer, o Grêmio sai da zona de rebaixamento, então seria muito importante a vitória, seria quase que um sonho, né? Mas o Grêmio considera um empate um bom resultado. E eu não descarto, acho que o empate sim é um bom resultado contra o segundo colocado, claro que é dentro de casa, né, dentro do Centenário ali com
com a torcida do Grêmio. Mas o Palmeiras é uma equipe muito forte, uma equipe que vem se mostrando regular aí, em segundo colocado no Campeonato Brasileiro. Então vai ser uma partida muito difícil e que o Grêmio não pode deixar de pontuar. Então pontuando já tá valendo. O Grêmio vai ter desfalque como o Dodge, que vai ser muito importante, porque o Dodge é quase que um pilar da marcação hoje do Grêmio. O Dodge eu venho sendo o cara mais regular do time do Grêmio. Né? Um cara mais regular disso, não é um craque, mas é sempre o nota 6, 7. Isso é muito importante, seria muito importante ele estar no jogo contra o Palmeiras. Infelizmente ele tomou amarelo e ficou suspenso. Né? A gente não sabe ainda se o Vila Sante vai voltar. O Vila Sante joga dia 2 na terça-feira hoje contra a Costa Rica. Então o Vila Sante joga, ele vai voltar, mas daí eu não sei se ele vai chegar a tempo para o jogo, se ele vai chegar em condições de jogar a partida contra o Palmeiras. Então é uma dúvida, mas o Dodge não joga, então provavelmente jogaria ou Carbajo ou Duqueiroz. Essa fica a dúvida para o jogo contra o Palmeiras. E de novo, o Grêmio vem de 2 resultados, eu tinha falado na semana passada, né, dos 2 jogos importantíssimos contra as equipes lá de baixo, né, Atlético Goianiense e Fluminense, e que o Grêmio tinha que pontuar esses 2 jogos. E o Grêmio pontuou, empatou fora de casa, venceu o Fluminense e está a 1 ponto de sair da zona de rebaixamento. Então foi uma semana de muita evolução do Grêmio, uma semana de alívio principalmente. O Grêmio saiu um pouco da pressão que estava nas costas, porque estava muito grande, com razão, né? A pressão, o Grêmio não vinha tendo resultados, não vinha tendo qualidade nas partidas, né? Não vinha apresentando bom futebol e teve um bom resultado, teve bons resultados aí, conseguiu um empate fora de casa, conseguiu vencer o Fluminense jogando relativamente bem, né, dentro do estado, na volta para o Rio Grande do Sul. E agora tem mais uma partida no Rio Grande do Sul contra o Palmeiras, que daí é um jogo mais difícil, um jogo que vai exigir muito mais concentração e muito mais tecnicamente do Grêmio, né? Vai exigir tecnicamente muito mais. Acho que é uma partida que fazia tempo que o Grêmio não tinha um teste tão grande. O último foi o Grenal, né? Mas de certa forma ali o Grenal é um jogo atípico, é um jogo diferente que leva muito mais coisas em consideração, bastidor, tudo. Então acho que um teste assim contra o Palmeiras, que hoje é a segunda melhor equipe do Campeonato Brasileiro, é um teste que vai exigir muito do Grêmio, vai exigir muito do Renato, né? E o Grêmio precisa fazer ponto, né? O Grêmio ainda não saiu da zona de rebaixamento, o Grêmio ainda corre riscos no campeonato. Então o Grêmio, claro, se conseguir uma sequência de bons resultados aí, seria assim fundamental para o Grêmio sair da situação e poder ainda sonhar com algo maior na competição, porque ainda a realidade do Grêmio é brigar contra o rebaixamento. Mas então tudo depende do jogo contra o Palmeiras, tudo depende do jogo de quinta-feira. Então é isso, sou o Guilherme, deixe seu comentário, sua opinião, deixe seu like, valeu!